Boa tarde, pessoal. Hoje, olha só, hoje a gente vai falar sobre os painéis de MDF, né? Uma das principais matérias-primas que que faz a composição do móvel planejado e que pode ser utilizada nos mais diversos fins, tá? Então, para a gente demonstrar um pouquinho como é a composição dessa peça aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Por exemplo, essa aqui é uma chapa de 15 milímetros, tá? E que tem um revestimento dos dois lados, tá? Um revestimento específico aqui. Mas para saber exatamente como é que isso ocorre, né, a fabricação dessa chapa, ela passa por alguns processos antes de chegar nessa forma aqui que eu mostrei para vocês. Uma das primeiras formas, né, quando a árvore sai lá da floresta, ela passa por um processo, né, de redução do seu tamanho para poder passar por um cozimento. Então, essas peças, elas são transformadas em pequenos cavacos, tá? Por exemplo, esse cavaco aqui, né, ele é feito numa máquina que é chamada picador. Então, ela passa pelo picador e vai ser transformado nesses pequenos cavacos. Por exemplo, eu tenho um saco aqui cheio desses cavacos, tá bom? E qual é a principal função de reduzir essa árvore a pequenos pedaços de madeira? A gente sabe que o processo de cozimento, né, vai passar por um processo de cozimento e antes desse cozimento eu preciso ter, quanto menor o cavaco, né, mais rápido esse processo se dá. Porque vamos dizer que isso aqui é um pedaço de madeira comum, né, que não é MDF. A temperatura que chega nessa superfície, ela demora um determinado tempo para poder chegar até aqui, né, no meio da peça, tá? E poder fazer todo o processo de cozimento. Então, quanto menor o tamanho do cavaco, menos tempo eu levo no processo de digestão, né? Que vai ser cozido e depois vai ser desfibrado, tá bom? Então, depois que eu passo nesse processo pelo picador, eu tenho que selecionar esses cavacos. Esses cavacos, depois de selecionados, eles vão passar, né, a ser, vamos dizer assim, eles vão passar por um processo de cozimento. Primeiro a gente tem como se fossem 3 tipos de peneira. A peneira que vai separar os cavacos de os cavacos maiores, né? Vai passar por essas peneiras os cavacos de ideais e os finos. Na peneira do meio eu tenho a retenção dos cavacos de tamanho que eu vou precisar, né? Os cavacos de tamanho padrão, que nem esses aqui que eu mostrei para vocês. E aí, por essa peneira vai passar os finos, que geralmente eles vão ser direcionados para as caldeiras, né? E também, né, para outros fins dentro da fábrica de MDF. Bem, e os maiores? Os maiores eles voltam para o sistema de redução dos cavacos, né? Ou seja, eles vão ser repicados para poder passar pela peneira de novo, tá? Além da separação dos cavacos ideais, né, a gente pode também separar por tipo de madeira. Tem empresas que elas utilizam tanto o eucalipto, que é essa pecinha aqui, tá? Quanto o pinus. Tem empresas que trabalham com pinos, tem empresas que trabalham com madeira mista também, com resíduo de serraria. Aqui na nossa região é muito comum o uso de tipos de madeira mista, né? Só que tem um problema. A madeira mista, ela tem determinado problema que o tempo de cozimento ele é diferente para cada tipo de madeira, que tem madeiras mais densas, tem madeiras que são menos densas, e isso também implica no tempo de cozimento. Então, o tempo, pressão e temperatura são fatores fundamentais na fabricação desse painel, tá certo? Outro ponto interessante é que dentro do digestor, né, existe, além da temperatura, pressão, tá? Ele, no caso do MDF, ele é feito sem adição de nenhum componente químico. Já no caso da celulose, que é um outro processo, né, que também é da madeira, até aí é o mesmo processo, mas no processo da celulose eu já tenho a digestão com aditivos químicos, tá? Então,
na celulose eu tenho aditivos químicos e na fabricação do MDF eu não tenho aditivos químicos para poder fazer o desfibramento dessa madeira, tá? Então, após essa digestão, após esse amolecimento do cavaco, ele vai passar por um processo de desfibramento, um desfibrador de disco. É como se fosse a tubulação chega no meio desses dois discos, abastece esses dois discos, fazem a fricção dessa madeira que já tá amolecida, e aí acontece o processo de desfibramento. Essa madeira ela tá no meio úmido, tá? Depois que ela sai do meio úmido e é desfibrada, ela é seca. E aí vem um outro processo, né? Por exemplo, eu vou ter a madeira aqui desfibrada e seca. E depois que ela é seca, ela passa por um tubulão que é a fase da secagem, né? Então eu tenho os ventiladores que vão soprar dentro desse tubo, né? E esse ar quente, ele evapora o resíduo de água que tem aqui nesse material, né? Que é a madeira desfibrada, e ela fica envolvida apenas pela resina, que vai ser a matriz que vai unir essas fibras, ok? Então depois da criação dessa massa que vai ser composta, que é chamada de colchão, tá? Essa massa que é chamada de colchão, aqui, por exemplo, eu tenho aqui a formação de um pequeno colchão. Isso aqui vai ser prensado, tá? Agora sim, a gente tem os processos de prensagem a quente, o processo de pré-prensagem, né? Por exemplo, eu vou pré-prensar essa madeira, tá? Geralmente a formação do colchão ela é 30 vezes maior que essa chapa aqui, tá? Por exemplo, essa chapa é 15 milímetros, então eu tenho 30 vezes, geralmente é 45 centímetros, né? A formação do colchão para chegar numa espessura dessa aqui, tá? E uma relação importante que a gente tem, gente, é a densidade do painel. Para eu obter uma densidade do painel, né, quanto maior o colchão, eu diminuo a uma espessura padrão, já com a resina, né? Ele tem que chegar numa espessura padrão de 15 milímetros para esse tipo aqui, claro, de 15 milímetros. Mas existem outras chapas que são compostas, né? Deixa eu pegar aqui para vocês uma chapa de 6 milímetros, né? Eu tenho aqui uma chapa de 15 milímetros e a chapa de 6 milímetros, tá? Então a densidade dessas chapas, elas vão ser maior na superfície e menor no interior, tá? Então, por exemplo, se eu medir a densidade dessa chapa aqui no meio, ela é diferente da densidade, tá, na superfície. Quanto mais na superfície, mais denso, quanto no interior, menos denso. Só que o que acontece com as chapas mais finas? Essa parte menos densa quase não existe. Então, se eu pegar o mesmo volume dessa chapa de 6 milímetros e o mesmo volume dessa chapa de 15 milímetros, eu vou ter uma densidade geral, né, no caso, muito maior na chapa de 6 milímetros do que na chapa de 15 milímetros. E quanto maior a espessura, menor a densidade, tá, para as chapas. Porém, tá? Porém, a gente tem, né, para quem vai fazer móvel, né, o ideal é que essa chapa, né, ela resista à flexão, né, ela tem uma maior resistência à flexão. É a densidade que dá essa característica para ela, em parte, né, porque, por exemplo, quanto mais pesada a chapa, tá, mais se soma o peso. Por exemplo, esse peso dela próprio vai adicionar o peso de carga que ela pode receber, né, na montagem do móvel. Por exemplo, uma prateleira de 70 com um vão de 70 centímetros, tá? Se a chapa tem uma densidade muito alta, essa chapa aqui vai somar o peso dela com o que vai estar aqui em cima dela. Então ela tem uma capacidade muito fácil de selar.
Agora eu posso, por exemplo, usar as chapas de 6 milímetros, que são muito mais densas que a chapa de 15, usar ela em 2 camadas com preenchimento interno, tá? Que ela vai se tornar leve para a espessura que ela está sendo fabricada, né? Por exemplo, uma em cima, uma embaixo. E também ela tem uma alta resistência em termos de densidade, tá? Então a relação peso-vão que ela vai ter é muito menor do que essa aqui, tá? Então assim, o indicado para fabricação de prateleiras dentro de roupeiros, armários, 15 milímetros, 18 milímetros, tá? No máximo 70 centímetros, você vai ter aí um bom aproveitamento sem a chapa ter aquele momento, né, que é chamado de momento fletor, tá? Para ela não selar, tá? Caso você precise fazer vãos maiores que isso, você vai precisar reforçar, né? Ou usando, né, parafusos e ao longo aqui fazer amarrações nessa prateleira, ou fazer com a chapa de 6 milímetros, fazendo aqui 2 camadas, né? Ou seja, o tamburato, que é chamado também, tá bom? Se vocês entenderam a parte geral, tá? Se vocês entenderam como é que funciona a fabricação do MDF, ou então tiverem alguma dúvida, vocês podem também fazer as perguntas aí, que a gente vai buscar a resposta, ok? E agora eu queria mostrar também para vocês os outros painéis, tá? Que são similares do MDF. Por exemplo, eu tenho aqui, né? Esse aqui é um painel, tá? De compensado multissarrafiado. Por exemplo, aqui dentro eu tenho madeira sarrafiada, tá? Eu tenho aqui uma madeira sarrafiada. São vários pedaços de compensado, resto de madeira, com 2 camadas, né, externas. E aí fitado, olha, dá pra imaginar que é um MDF, mas é um material alternativo para quem trabalha com móveis, né? Esse sarrafiado interno, são pedaços de madeira também que podem ser unidos por essa junção aqui, que é chamada de finger joint, tá? Não sei se vocês estão vendo direitinho aí os dentes. Então esses dentes aqui são casados nesse lado oposto, tá? Então tudo isso aqui, por exemplo, resíduo de madeira, né, não existe praticamente mais, tá? É tudo fingado, que se fala, né, do finger joint. Outro painel interessante também, que eu já vi ser utilizado na movelaria, é o painel de USB. Eu acho que vocês já devem ter visto também o USB. Ele é um painel, né, usado não é cavaco, né, são lascas de madeira, tá? Ele é utilizado também com resíduo do compensado, né? Aquelas aparas do compensado, eles são utilizados para fazer isso. Só que a vantagem é que ele não chega a ser uma madeira desfibrada. Ele é uma madeira que ainda constitui a sua essência natural, ou seja, se vocês observarem aqui, tem várias lascas de madeira, né? E a madeira, a sua ligação natural, ela é muito mais forte do que uma ligação artificial, ou seja, com resina, tá? Algumas resinas, claro, superam esse potencial, né, de quebra, tá? Tem resina aí que a gente faz o sarrafiado, que ele quebra a madeira, mas não quebra no local, né, onde foi colado, tá? Então esse aqui é muito utilizado até mesmo para aproveitar, né, essa textura que ele tem, faz essa pintura por cima, ou então natural mesmo. E são várias camadas, né? Por que USB? São camadas orientadas de madeira, a tradução do inglês, tá? Então, algumas lascas são colocadas nessa direção e as lascas do interior são colocadas nessa direção. Então, elas fazem o cruzamento dessas lascas, né, dando resistência superficial para em toda a extensão do painel, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, né, sobre a fabricação dos painéis e da fabricação do MDF, né, a gente está aqui para responder. Deixem aí os seus comentários e até a próxima. Valeu!